Olá, eu sou Nayana Lima e estou muito bem acompanhada para mais um episódio incrível do nosso podcast 3 contra 1 Pod. Eu não tô sozinha, porque você já sabe, o time aqui para jogar bem tem que estar completo, não é isso, Raquel? Exatamente, Nayana Lima, eu, Rachel Nogueira, porque meu nome é Raquel em inglês, tá, gente? Se você ainda não sabe falar uma palavra em inglês, então, meu nome, Raquel, em inglês, Rachel, filha amada de Deus, casada com Leonardo, também conhecido como He-Man, mãe do Lorenzo. Sou muito feliz porque ainda tenho o privilégio de trabalhar com essas duas maravilhosas neste podcast que aqui está. O nosso 3 contra 1 Pod, não é isso mesmo, Ellen Salles? É isso mesmo, Rachel Nogueira, Rachel Nike. Prazer, né? Sempre dividir o palco com esses dois astros da música brasileira. Cantoras? Artistas, cantores. É porque nós somos grandes artistas. Eu sou Ellen Salles, jornalinda, kitesurfistas, podcasters, né? Pode dizer assim, bailalinda e um tanto de cositas mais. E hoje nós três fazemos o 3 contra 1 Pod! E olha, eu ainda ia me apresentar, que eu acabei não falando. Eu sou a palhaça desse grupo, com muito orgulho carrego este título. Bom, mas o assunto do nosso podcast de hoje é uma coisa que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, seus filhos têm, o mundo tem. Já sabe o que é? Vou te contar agora. É trauma. É Trauma. verdade. Nós iremos conversar sobre o trauma. Você sabe o que é um trauma? Bom, o trauma ele é uma resposta a algo que você não conseguiu lidar muito bem. Isso pode acontecer dentro da sua mente ou no seu corpo. Inclusive, o subconsciente tem aí muita coisa guardada. A gente tem uma mala emocional gigantesca dentro da nossa cabeça e é importante conhecer sobre o assunto para lidar muito melhor. E é claro que a gente quer uma voz sobre isso que sabe conversar com muita credibilidade e profissionalismo. Por isso eu quero revelar para vocês a minha convidada, a nossa convidada, né? Ela já está aqui, psicóloga de marca maior. Uhul! Psicóloga de marca maior, Cíntia meninas. Visgueira com vocês. Seja bem-vinda. Cíntia Lima, maravilhosa. Ela que tem um currículo de milhões. Foram 2 folhas aqui de currículo, meu amor. Psicóloga clínica, atuando na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Especialista em distúrbios de ansiedade. Também com especialização em andamento e psicologia positiva. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Idealizadora do programa Jornada da TCC. Supervisora clínica, palestrante e escritora. Seja bem-vinda, Amiga, tu querida. respirou? Tanto de cor que tu faz? Jesus! Né? Uau. Arrasou, parabéns. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falando sobre uma coisa tão importante quanto é os traumas, né? Verdade. A gente tem aí um currículo. Currículo de traumas. É isso, gente. Ela é maravilhosa, essa profissional. E já para começar a nossa conversa, eu queria que a gente conversasse sobre esse conceito do trauma, né? Todo mundo tem. Isso é um fato. Exatamente. Eu penso, posso estar errada, né? Mas penso logo existo. Então, amiga. É uma conversa. É, Vamos trazendo então, pensamentos. eu amo pensar. Sim. E eu gosto muito de pensar sobre a mente humana e eu fico muito impressionada, inclusive dentro da minha fé como cristã, Sim. como todos esses processos mentais acontecem, né? E eu queria que você explicasse de uma maneira que a gente pudesse entender exatamente como funciona um trauma, como ele se forma na nossa cabeça. Importante, porque isso é uma coisa que a gente precisa desmembrar. Nem todo evento traumático, nem toda coisa ruim que acontece na nossa vida vira um trauma. Então, existe algo por trás disso. Vamos supor, agora, por exemplo, a gente viveu muitos desastres naturais, né? A gente tá vivendo guerras, por exemplo. E será que todo mundo que está vivendo isso lá tem um trauma? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque trauma é tudo aquilo que pode ser repentino, é uma situação muito ruim que aconteceu contigo. Pensa que pode ser um abuso, pode ser uma perda, pode ser um assalto. Então, é aquilo que é forte, que acontece, que é ruim, que é intenso. Mas, olha que importante, se você tiver um equilíbrio emocional para passar por aquilo, ressignificar aquela situação, não é que não vai doer, vai ser ruim, vai te fazer sentir mal, vai te trazer tristeza, mas depois que você lidou com aquilo,
passou, você consegue viver normalmente, então você passou por um evento traumático. Agora, se você passou por esse evento traumático e você começa, por exemplo, a ter flashbacks, você não consegue dormir, você não consegue viver bem. Ouvir voz está dentro disso? Se você pode ser pesadelos, pode ser, sabe aquelas pessoas que têm. A gente pode até desenvolver algumas coisas, como, por exemplo, estresse pós-traumático, ansiedade, depressão. Então, tá envolvido... Pânico, né? Pânico, exatamente. Então, tudo isso está envolvido. É o que vem depois. Pronto. Antes da gente passar aqui para as meninas, que eu tenho certeza que está todo mundo imerso em tantas possibilidades de conversar sobre o assunto, a Ellen, que quer ser mamãe, a Raquel, que já tem o seu filho, a gente quer o melhor para a nossa família, para os nossos amigos, Sim. e saber informações sobre o trauma e trazer isso para a nossa vida vai gerando cura, né, e comportamentos novos, o que é muito Sim. importante. Eu gostaria de falar sobre a mente humana e a consciência. E o subconsciente. Muitas vezes a gente é negligente com a nossa saúde mental porque a gente não considera que nós temos uma bagagem emocional ao longo da vida. Se você tem uma manchinha na pele, Ellen, o que é que você faz? Você vai no dermatologista. Claro. Se você tem um problema cardíaco, que está repreendido que o seu coração é com gosto de gás. É a bênção de Deus. Cardiologista. Tá repreendido. Glória a Deus. Vai no cardiologista. Mas a gente não quer tratar Amém. do funcionamento desse órgão, né, que é diferente dos outros animais no ser humano. Sim. No ser humano, nós temos emoções mais elaboradas. Com certeza. Nos animais, nós temos emoções mais instintivas. É claro que os humanos também têm instintos, mas isso é mais... O amor, por exemplo, é algo particular do ser humano, que é um sentimento mais refinado. E eu gostaria que você falasse sobre a questão desse subconsciente. O que é que esse danado é? O que é que tem dentro da caixa preta do ser humano? Eu até me babei aqui, ó. Tadinha. Aí me babei, porque eu fico nervosa, sabe? Porque o meu subconsciente, meu amor, é o Titanic, entendeu? Chega. Nas profundezas, né, Não, amiga? o meu é demais. Então, o que é esse subconsciente? Por exemplo, fala-se que a gente tem memórias do ventre da mãe, é verdade? A gente tem memórias que estão muito escondidas. O subconsciente é isso. É o que forma a gente, mas é o que está escondidinho lá no fundo, lá no Titanic. Não quero bulir no meu, não quero. Lá no fundo, pensa no iceberg, sabe? O iceberg não tem uma coisa, não tem a parte dele que está lá profunda, que é muito maior do que tá por Que é a fora, ponta, né? do que a pontinha dele. Então, aquilo que está por fora é a nossa consciência. É aquilo que a gente consegue pegar, que a gente tem ali lembrança, que a gente consegue entender. E como é que uma coisa que a gente nem lembra, doutora, Pode pode fazer afetar tanto mal, a né? gente, né? Afeta. E às vezes a gente não lembra para se proteger. Tem isso. O nosso cérebro é tão inteligente que ele esconde algumas coisas da gente para se proteger. Coloca a sujeira debaixo do tapete. Coloca a sujeira debaixo do tapete. E você pensa que tá tudo maravilhoso, que tá tudo bem, mas lá no seu inconsciente tem muita coisa guardada. Que pode ser que você tenha acesso em algum momento, ou pode ser que não, pode ser que fique guardado pro resto da vida. Mas a formação da sua personalidade, a formação de quem você é, da sua identidade, também tem coisas que estão lá no inconsciente. Também tem coisas que aconteceram enquanto você estava lá no ventre da sua mãe, que estava ali quando você era criancinha, quando você é adolescente, agora na vida adulta. Tudo isso forma a nossa personalidade. O que a gente lembra, o que a gente não lembra, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Por isso que é tão importante, por exemplo, o autoconhecimento, que é para descobrir essas coisas que estão guardadas e que podem ser extremamente necessárias, como, por exemplo, os traumas. Tem traumas que a gente guarda e vão ali para o subconsciente, vão ali também para a nossa consciência, mas como está tão guardadinho, a gente repercute ele nos nossos dia a dia e não sabe por que age de determinada forma. Não sabe por que se esconde, não sabe por que tem medo, mas é por causa de algum trauma, é por causa de alguma coisa que está ali no seu inconsciente que você ainda não acessou, sabe? Mas tá lá. Fica imaginando a Ellen na barriga da mãe dela, tremendinha, navegando com o cordão umbilical. Umbilical. Cordão umbilical pra cima e pra baixo. No... Bem pica-pau. Surfando no líquido amniótico.
ansiedade aqui, Era amiga. era eu. Ai, gente, surfando no líquido amniótico. É rápida. Menina, que é ligeiro bala. Olha, eu sou essa pessoa, vamos falar de traumas. Eita. Bom, eita. Abrindo a caixa preta. Abrindo a caixa preta. Momento terapêutico. Momento terapêutico, né? Vamos lá. Quer que eu faça a trilha sonora, amiga? Vai, Faz da vai. terapia. Ai, meu Deus, o que é que eu boto? Ela tá indo. Titanic. Titanic. Não, vai, amiga, sério. Olha, Gente, agora assim, é sério, tema sério. Eu sou essa pessoa muito divertida o tempo inteiro. E quando eu não estou muito assim, pode ter certeza que alguma coisa aconteceu, né? Sim. Mas eu acredito que eu criei um modelo, um jeito de viver, por algumas coisas que já aconteceram comigo. Só que não foram diretamente a mim. Vou abrir um pouco aqui da minha vida pessoal, que é algo que eu não faço. Mas minhas amigas sabem que eu passo um problema familiar, né? Meu pai tem problema com álcool. E eu quero falar sobre traumas e vícios. A correlação entre eles, né? Sim. O meu pai perdeu a mãe muito jovem, mas perdeu por um suicídio. Sim. E aí, meu pai já tem os seus quase 70 anos. Uhum. Mas até hoje, ele sofre. Ele não fala sobre isso, mas ele bebe muito. E ele é muito nostálgico. Com músicas, com momentos. Ele é tão nostálgico e tão traumatizado, acredito, que até no Dia das Mães, é difícil ele dar parabéns para minha mãe. Porque ele não aceita que perdeu a mãe. E minha mãe tem mãe até hoje. Nossa. É complicado. Mas, enfim. Que eu me lembre, eu nunca passei por um trauma. Ellen. Um abuso. Assim, a gente passa os traumas ali de um namoradinho que foi chato, né? Um chefe que foi chato com a gente, desrespeitou, mas nunca um trauma psicológico muito forte a ponto de dizer eu tenho um trauma. Porém, eu vivo dentro de um seio familiar que há muitos traumas com essas pessoas que eu amo. E isso reverbera em mim. Com certeza. Né? Reverbera de um jeito que eu sou essa pessoa extremamente alegre, feliz, para não sofrer. Mas jeito de ser regular, né? Eu sou feliz o tempo inteiro. Isso é verdade, é meu. Mas eu acho que eu sou mais assim porque eu criei um jeito de ser. Porque eu não quero sofrer. A sua personalidade foi se desenvolvendo dessa maneira. Foi compensando toda a tristeza que existia. E eu pergunto isso para você explicar isso, né? Porque eu queria muito curar meu pai, mas ele não quer. Então aí já é um problema com ele. A gente já tentou e tal. Realmente é algo que a pessoa tem que querer. São duas questões. A associação entre traumas e vícios. Tem muita gente que tem um trauma e aí é viciado em alguma coisa, droga, pornografia, o que for. Meu pai é no álcool. Sim. E a questão de quanto tempo você vive o seu trauma. Porque tem gente que pensa assim, mas já passou tanto tempo, por que ele ainda não se... Eu já fui essa pessoa de pensar, menino, tá na hora de reviver, tá na hora de acudir, porque isso que aconteceu com ele, aí ele não consegue lidar bem com as outras pessoas, porque, enfim, ele perdeu o grande amor da vida dele, que, né? Sim. Que foi a referência da vida. Sim. Então, ele faz isso com as pessoas que estão próximas, né? Assim, tipo, é um pouco... Não é tão amoroso, não é tão compreensivo. Tipo assim, eu não tenho mais mãe, então... Tipo assim, revoltou-se, né? Sim, às vezes até tem medo de expressar amor porque já perdeu o grande amor. E aí eu quero... o trauma, ele realmente é muito relativo, né? Não tem essa questão de... Não, em 5 anos o seu luto passa. Não, em 70 anos ele passa. Só mesmo na morte. Exatamente. É muito relativo. Primeiro, eu sinto muito que isso tenha acontecido, né? Mas é muito relativo para as pessoas. Não tem como dizer, em 1 ano... você vai se livrar do seu trauma. Em 1 ano, o seu luto vai ter passado e você vai estar magnífica. Não. Principalmente se não tratado. O seu trauma pode durar uma vida inteira. Como a do seu pai, por exemplo. Pode durar uma vida inteira porque ele não ressignificou essa perda. Porque ele não lidou com esse luto. Não no sentido de que ele fez isso intencionalmente, sabe? Mas a gente tem, por exemplo, um luto Tenho certeza complicado. que não é intencional. Ele não é assim porque ele quer. Exatamente. E é por isso que é traumático. Não tá dentro do controle. Tá dentro do nosso controle cuidar da gente. Tá dentro do nosso controle perceber o que é que eu posso fazer para lidar com o meu trauma. Mas o quanto eu vou sofrer, isso eu preciso trabalhar em terapia, sabe? E aí, como não foi algo que foi desenvolvido, pode ser que ele passe a vida inteira dele assim. E um trauma que eu trago para minha vida, né, a questão de, por exemplo, eu não quero jamais ter um marido alcoólatra.
Então, eu já Isso. ressignifiquei, não vou reproduzir o mesmo padrão da minha casa, por exemplo. Sim. Apesar de, tipo assim, eu ainda assim sou muito grato, porque eu tenho uma relação maravilhosa com ele. E meu pai, ele é zero violento, zero, zero. Sim. Com palavras e com enfim, Ações. ações, Física. É Sim. mesmo dele se automutilar e beber até, tipo assim, porque tá com depressão. Isso. Né? Então, assim, não é algo que ele faz conosco, é consigo. E, portanto, a gente sofre por ele. E aí, isso é importante porque você falou, até assim, você falou, eu vivo numa casa onde existem traumas. E existe algo no trauma que a gente fala que é um trauma secundário. Deve ser isso. Que é um trauma que eu vivo não por Não é causa meu, de mim, não é meu, mas eu convivo com pessoas que são traumatizadas. Então, eu meio que fico traumatizada. Por isso Certa eu também preciso me forma, tratar. Por isso você precisa se tratar. E ver como as coisas vão compensando na forma que você vai agindo. Você é mais feliz por causa disso. Tanto porque você foi compensando a tristeza com o porquê. Provavelmente você escolhe perceber o bonito. Eu escolho. O belo, o É feliz. uma escolha diária. Exatamente, no seu dia. Eu poderia ser bem depressiva, Poderia. agressiva com as pessoas, Eu não- totalmente meu descrente pai- de tudo, Meu das pai coisas não me boas. ama, meu pai É. não gosta de mim. Mas não, você escolheu perceber o que é uma dificuldade dele. É. E você escolheu fazer diferente. Você escolheu fazer diferente com seu marido. Você escolheu fazer diferente na sua vida. Então, por isso que você não é uma pessoa traumatizada tanto quanto ele. Porque você poderia ser. E aí, o que você falou também. Tanto que a gente compensa pro bem, a gente também compensa pro mal. Então, o seu pai, ele tentou lidar com isso com a bebida. Então, quando a gente não sabe, não tem um escape, que pode ser a terapia, não tem o escape de trabalhar aquele trauma, a gente vai tentar botar ele para debaixo do tapete. Aí a gente bota ele para debaixo do tapete como? Tentando Fugindo da esquecer, realidade, né? fugindo da realidade, Comendo em lutando. excesso, bebendo demais, São e vários drogas, gatilhos. Exato. Cada um pode encontrar o seu gatilho. Compras, sexo. Sabe? Cíntia, é um tema, né, muito preciso, pontual para esse tempo que a gente está vivendo, com tantas informações, as pessoas vivendo muito aqui virada no celular, né, com aquela questão de comparação. E traumas, eu acho que todos nós temos, por mais que a gente não vá reproduzir os mesmos erros ou, né, que nossos pais tiveram conosco. Eu venho de uma família teoricamente, né, estruturada. Meus pais são casados há muito tempo. Meu pai era estéril, não podia ter filhos. Eu sou fruto de um milagre, literalmente, né? Nossa! E aí, assim... Mas, ainda assim, com tudo isso, eu fui criada... Eu sou a filha mais velha. Então, a minha criação... Meu pai é mineiro e a minha criação foi assim. Minha filha, quem aprende não depende. Então, amada, de fazer comida, trocar pneu de carro, passando por me maquiar, tocar violão, tocar teclado, apresentar um programa, um podcast, várias coisas, né? Eu sei fazer. Não tô falando isso com uma forma de ficar me gabando, mas por quê? Quem aprende não depende. Então, vai, faz e acontece. É bom por um lado? Beleza. Mas, por outro lado, me trouxe um peso. Qual é o meu caso? Agora é minha vez de abrir a minha caixa preta. O problema do podcast é esse, abrir as corras mesmo da vida, né? Pois é. Vamos aproveitar. Você não tem mais vergonha, você vai abrir tudo, né, Você amiga? se sente tão em casa, né? É isso. A nossa proposta é essa, de ter realmente aqui, de falar de assuntos pontuais, intensos, profundos, dessa forma leve como nós somos. Sim. Mas nós três aqui temos em comum isso, né? Essa coisa dessa alegria, né? Desse lado, às vezes, mais... né, para esconder um pouco. E é aquela frase que a minha amiga Nayana sempre fala, né? Que todo excesso revela uma falta. Então, eu fui a filha mais velha, criada para... Meu pai dizia assim, quando minha irmã nasceu, minha filha, olha, porque sua irmã faz muita zoada, assim, ela quer uma coisa, faz birrenta, mas você entende, né? Porque você é mais velha. Tá bom, pai, eu entendo. Isso que eu entendo, eu fui trazendo para mim uma responsabilidade que não era minha, né? Eu tive abusos, eu já falei isso em outros podcasts, então é uma coisa que eu já, como é que se diz? Já resolvido para minha vida, né? Eu tive um abuso aos 7 anos, um abuso aos 10 anos, e fui crescendo com isso e tal. E, na pandemia, eu desenvolvi o vitiligo, né? Ela falou assim, você procura para me manchar na pele, vai para dermatologista. Quando a sua emoção, ela não consegue mais ficar escondida só na cabeça, só na mente, quando reflete no seu corpo, como o caso vitiligo, como o caso psoríase, como o caso... E outras, né? Dermatites em geral. Doenças que são de cunho emocional e que, né, hoje em dia, umas têm cura, outras tratamento, outras não.
E eu, que sou vaidosa, que trabalho com a minha imagem. Então, tu imagina, quando o vitiligo veio, né, de uma vez, assim, pra mim foi terrível. Né? Agora eu que já quero chorar. Ai, meu Deus! Parece que hoje teremos muitas lágrimas. Traga o balde, produção. Mas, encheremos as bacias. Mas é um choro de libertação. Não, eu Exato. acredito, gente, que uma coisa que eu venho buscado na minha vida, desde então... Chora, neném, corra linda. Assim, primeiro assim, você tem que acolher, né? Sim. E muito desse vitiligo, depois eu fui entendendo, fiz algumas terapias também, que eu era aquela pessoa que não sabia dizer não, porque eu era muito resolutiva, porque eu fazia. E aí, quando eu me casei, eu trouxe pro meu relacionamento essa mulher. Então, a minha energia masculina é lá em cima. E muitas vezes, não, eu que faço, eu que resolvo e tal. Só que chegou um ponto que também prejudicou meu casamento, né? E graças a Deus que foi uma crise, né? Mas que nós resolvemos e tudo. Mas aí veio, não, né, essa pessoa alegre e tal. E uma vez eu fiz uma terapia e a pessoa falou assim, olha, você é o tipo de pessoa assim, mas fulana era tão alegre todo o tempo. E aí, de repente, aquela pessoa que tem aquela depressão profunda, ou que às vezes chega até, né, a cometer aquilo que a gente sabe. Mas eu tenho o meu lado espiritual, da minha fé, né, que é onde eu vou me abasteço, né? Eu falo que o versículo mais bonito da Bíblia é que um coração alegre aformoseia o rosto. Coisa linda, Apesar de eu vou estar chorar, chorando. amiga. Mas o que eu quero dizer por muito tempo eu era essa pessoa que não sabia dizer não pra ninguém. Eu só sabia dizer não pra uma pessoa, pra mim mesmo. Não queria desagradar meu marido, meu pai, e enfim, o vitiligo veio e desde então eu venho procurando me adultizar. Entender essa criança, onde ela se perdeu, o que foi que aconteceu, né? Meu pai é um pai, Cíntia, que ele me liga, ele fala, minha filha, ele não mora aqui. Sim. Eu já te falei que eu te amo hoje mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje. Meu pai também teve um problema com álcool, mas graças a Deus isso Amém, realmente foi amiga. superado. Que bom. Mas o que eu quero dizer pra você, né, minha pergunta. Sim. Quando esses traumas emocionais começam a ser refletidos no nosso corpo, o que fazer, né? Como que as pessoas podem procurar ajuda, né? E realmente aceitar, você entender. Hoje eu sei, eu não sou, meu coração não é uma mancha. Mas nem parece. Pra mim parece. Sim. Não sei o quê. Por quê? Porque, e assim, cada um de nós tem aqui um calcanhar de Aquiles, né? Aquilo. Eu sou vaidosa, eu gosto de me arrumar, de Ai, tu ficar é bonita. linda, neném. Obrigada. E assim, e engraçado, né, que desde quando eu tive vitiligo, Deus já me usou tantas formas, sabe? Pra tantas pessoas que eu falei assim, meu Deus, Senhor, se for pra eu virar o Michael Jackson, tudo bem. Mas eu falei, não, Jesus, eu não quero virar o Michael Jackson. Me deixa mesmo na minha cor natural. Vamos lá, thriller. Não, porque o assunto aqui não é de morte, essas coisas. Né? É vida. Mas, Amém. Cíntia, agora recompondo. Tá tão linda eu quero chorando. dizer, A bonita até chorando, né? Obrigada. Como eu falei, um coração alegre formoseia o rosto, Sim. né? Que é de dentro pra fora. E eu entendi isso. Então, hoje, eu trabalho no meio que eu me maqueio, que é tudo mais. Eu saio sem maquiagem, eu mostro minhas manchinhas. E é algo que eu não escondo mais. Porque eu bem. já entendi. Quanto mais eu esconder, mais ela vai se proliferar. Tem tratamento. Hoje em dia, já 95% dos casos de vitiligo, eles realmente fazem repigmentação, Sim. alimentação, um monte de coisa. Minha pergunta para você é a seguinte. Tem como as pessoas identificarem... não sei se você acompanhou, teve um caso, inclusive, do vitiligo, recente na internet, que um homem foi casado durante 22 anos com a mulher e ele tinha, tipo, 80 e tantos % do corpo tomado de vitiligo. Aham. Ele terminou esse casamento. Ele repigmentou a pele dele inteira. Sim, eu vi. Um casamento incrível. Que curou ele. Existe esse tipo Que de doença lindo. emocional que reflete no corpo e que quando a pessoa realmente se trata, há uma cura? Sim. Conta pra gente. Primeiro, eu tenho que falar que eu tô muito feliz por você estar ressignificando e estar encontrando a sua criança, Isso. né? E também te falar que isso acontece muito porque enquanto você era criança, você não teve tempo de ser criança. É verdade. Exatamente. Você Assume. Acho que a Rachel hoje ela é um pouco essa criança, porque desculpa te interromper, amiga, porque eu acho lindo o jeito que ela lida com o filho. Parece duas crianças brincando, o jeito de falar. E aí eu acho que ela vive essa criança até hoje na maternidade, né, amiga? Você encontrou. Mas é o encontrando esse equilíbrio, né? Eu Isso, entendo, eu sei. Exato. Mas olha, o seu caso é muito isso, de trazer o emocional pro físico. Eu costumo dizer para os meus pacientes o quê? Quando a nossa cabeça não dá mais conta, é o nosso corpo que vai falar. Nossa, a minha cabeça
Então, ele fala de diversas maneiras, sabe, Rachel? Ah, Então, ele fala com uma crise de ansiedade, ele fala com um coração que acelera, ele fala com um corpo que treme, ele fala com dermatites, Dores no estômago. Cabelo dores. caindo. Com certeza. Mamãe tá com o cabelo caindo. Desinteria, sabe? o próprio vitiligo também, né? Exato. Então, ele fala de diversas maneiras. E a nossa pele é uma das que mais sofre com as doenças emocionais. Vitiligo, dermatite, coceiras, pontinhos, bolotinhas. Tudo acontece na nossa pele, porque é muito conectada no nosso estômago também. Gastrite nervosa, né, Nossa, amiga? demais. Então, você começa a perceber quando o seu corpo, ele dá sinais. A gente vai esquecendo da cabeça, que nem a gente estava falando agora há pouco. Sim. A gente esquece, a gente negligencia, mas a gente só negligencia até um ponto, porque vai ter um momento que você não vai mais Que o conseguir corpo vai esconder. avisar. Ele vai avisar, aí você vai desmaiar, aí você vai ter uma crise alérgica ou de outras maneiras. Então, isso é quando explode. Sim. Isso é quando já está muito ruim, sabe? Que vem a crise. Mas ele dá sinais. Você tem sinais. Aqueles pensamentos que te incomodam, aquelas dificuldades que você tem no dia a dia, nos seus relacionamentos, é a crise no casamento, eu queria tanto não ter que fazer isso. Ai, mas eu vou falar sim porque eu não quero desagradar. Olha aí, são os sinais. Você se deixa para trás, você coloca o outro na frente, você tem dificuldades aonde? Você se sente mal em quê? Já são sinais que a sua mente vai te dando. Aí depois vem os sinais do corpo, que são os sintomas, né? Aí como é que a gente trata isso? Quando os sintomas aparecem, sintomas físicos, a gente já chega num lugar que precisa de intervenção de medicamento, Sim. porque tá no corpo, né? Porque tá crônico. Então, se você tem sintomas, o tratamento é medicamentoso, mais psicológico. Sim. Se eu ainda não tenho sintomas, se eu ainda não estou na beira do abismo das crises, se eu ainda não explodir, eu ainda consigo tratar só com terapia. Por isso que a gente fala, a prevenção é o melhor caminho. Perfeito. O caminho é trabalhar enquanto você ainda pode desenvolver. O processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, de ressignificação, de modificar os seus comportamentos, trazer novos hábitos, trabalhar essas crenças, essas ideias, é em terapia. E se a gente faz isso antes, a gente não chega no medicamentoso. Sim. Previne, né? A gente previne, mas o medicamento também é bom. E quando a gente chega nele, a gente faz esse duo. Aí a gente faz o duo terapia, medicamento, mais qualidade de vida. Vai acompanhando tudo. Vai né? Umas acompanhando escolhas boas, tudo. com o funcionamento do corpo. Exatamente. Os ambientes, Os as amizades, ambientes, né? Isso também Os reflete hobbies, muito. os Nós vamos hobbies. chegar nesse ponto Exato. sobre a influência externa É. para que o trauma se forme. Mas para você que está assistindo a gente, já aproveita, né? Abre aí para mostrar toda a galera. Mostra não, pra ninguém Aproveita ficar traumatizada aqui de pra rejeição. cuidar da saúde Eu, hein? Só vendo gente mental. linda. Bom, doutora Cíntia, querida, agora bem de frente com Gabi. Doutora Cíntia. Ai, amiga. Deixa eu falar uma coisa pra você. A respeito dos traumas. A gente sabe que eles podem acontecer em qualquer fase da vida, né? Quando a gente é criança, adolescente, Tamanho na dos ovos. vida adulta. Queria saber de você, se é aquela pessoa que não sabe ter paz, tá tudo em paz, ela cria um problema, ela cria uma dificuldade. Isso pode ser um sinal de que ela é uma pessoa traumatizada, porque às vezes a pessoa pensa, eu não sou traumatizada, mas você não sabe ter paz. Porque você caça confusão com todo mundo, você faz fuxico no seu trabalho, você é desagradável, mesmo quando não está ameaçado. Me fale sobre Você isso. é a má energia do ambiente, sim. Me fale sobre isso. Má energia dessa pessoa, da mente bagunçada. Pode ser um trauma? Pode, com certeza. Tipo, vamos a Gabriel do Piauí. Com certeza, a Gabi do Piauí. Mas assim, o que é que a gente fala? A gente só, eu vou botar entre aspas, diagnostica uma pessoa, né? Em terapia, na psiquiatria. Pode ser isso e pode ser muitas outras coisas.
né? Quando a gente fala de saúde mental, pode ser muitas coisas. Mas pode ser um trauma, no mínimo, no mínimo. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. É. Aquela pessoa que É. tá até num relacionamento amoroso, tá tudo certo, não, ela criou uma confusão, É. ela puxa o rabo de um gato, mas Sim. tem que ter um BO, ela não sabe Isso. ter paz. No mínimo, ela tá com a cabeça bagunçada. No mínimo. No mínimo, ela precisa trabalhar essa dificuldade de enxergar as coisas boas, essa dificuldade de estar em paz, essa dificuldade de estar num ambiente e sentir que tá tudo bem, eu posso acalmar, eu posso viver tranquila, eu posso fazer amizades, eu posso estar em comunhão com as outras pessoas. Então, é uma pessoa que tem um problema, com Pronto. certeza. Pronto, então já procura aí a doutora, já marca aí a doutora psicóloga de marca maior, marca sua consulta. A respeito da criação, a gente sabe que, inclusive, culturalmente, regionalmente, nós somos nordestinas, nós temos um jeito bem intenso de ser. Gritar, então... Gritar, faz Aí, mas eu parte. sou quente, menino. Menino, Faz pra dentro. tu vai chupar essa manga, menino. Essa manga tá chupada de morcego, te dá chiba, deixa então. E aí a mãe, às vezes, é um pouco mais bruta, mais intensa. Isso traumatiza, essa questão da educação. Queria falar sobre esse assunto Sim. agora. Na educação dos filhos, esse comportamento mais intenso pode traumatizar? E a questão da educação positiva, que é aquela mãe mais apática, a criança decide, a criança que escolhe. Já confesso que eu não sou essa mãe. Aham. Criança não Eu tem acho que eu não autonomia para decidir absolutamente nada. O adulto é você. Então, eu não fico dando pro menino tomar de conta de nada. Não concordo com a educação positiva. Na minha casa, não existe De maneira isso. muito radical, né, amiga? Não, de jeito nenhum. Criança não sabe o que é melhor para ele comer. Sim, Não claro. sabe qual é a roupa ideal para ele vestir. Ele pode sugerir, meu filho, mas vai fazer frio. Então, você precisa vestir uma roupa mais quente. Ah, eu quero ir comer a roupa de Mas vai que ela volta assim. Entendeu? Então, a educação positiva é aquela que deixa a criança fazer as escolhas. Eu acho isso perigoso demais. É, eu também acho. Né? Uma educação que é permissiva demais, né? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Tudo na vida precisa de equilíbrio, sabe? Tudo na vida precisa de equilíbrio. Eu costumo dizer, nem 8 nem 80, É. né? Não vamos com essas coisas. Eu vou dizer pra mãe, não grite com seu filho. Impossível. É. É. Ah, minha carne, eu Né? grito mesmo. Quer confessar a minha cara aqui, ó. Ó, você pensa aí não, né, gente? Eu grito mesmo, ó. Depois eu dar um grito. Coitada da mãe que tem que cuidar de casa, que É. tem que trabalhar, que tem que dar conta de filho, de marido, de rotina. Não tem como, você não é uma pessoa perfeita. Exatamente, Ninguém Cíntia. é perfeito. Ainda dentro desse contexto, eu acho que é muito importante a gente definir os papéis dentro do lar. Uhum. Entendeu? Por exemplo, a gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Uhum. Beleza. Não estou indo contra isso. Sim. Mas a gente precisa entender que o lugar que a gente ocupa é maior do que o lugar de amigo. Sim. Amigo, você pode construir uma amizade verdadeira, sincera, positiva, maravilhosa em vários momentos da sua vida. Agora, uma relação mãe e filho, pai e filho, você só constrói com a sua mãe. Calma, gente, é só o inimigo querendo se levantar aqui, um apagamento de luz. Pelo Volta, amor Vai de já Deus. ligar de Tá novo. até bonito, olha o É, pelo. rave. E papaparopô. Papaparopô. E papaparopô. É uma rave, é uma rave. Por cara. divertidamente Olha, tudo maluco esse Ficou um negócio de clima trauma. terapêutico. É muita energia. Ficou um clima Gente. terapêutico. Assim, meio- Bem Baixou terapia. assim, Era pra ser, mas aí as doidas papaparou Minha gente. Mas, olha, mas é isso. Você ocupa um lugar de mãe Passada. e de pai, você é a pessoa que dá regras na sua casa, você é a pessoa que faz cumprir regras na sua Impede que você tenha um excelente relacionamento Exato. de amizade. Mas você não é amigo, você é pai, Exato. você é mãe. O negócio é a qualidade dessa relação, tá? Se você grita com o seu filho, mas você tem uma boa relação com ele, e é um grito que é normal na sua casa, é um menino, passa pra dentro de casa. Aí você grita desse jeito, doutora? Não. Já é fofo, né, querida? A senhora tá dublando bem, que tá medicada. Chega em casa, por favor. Tá medicada, querida. Porque eu grito assim, sai do meu meio. Mas assim- Filho de uma égua. A minha mãe bota logo um filho de uma égua. Filho de uma égua. E quem é mesmo que pariu esse menino? Mas não foi tu mesmo? Sim. Mas se é uma coisa que você tem uma boa relação e você não tá abusando do seu filho, isso não é um abuso psicológico, isso não é algo que você visivelmente está tratando mal ele,
ok, a gente vai em algum momento ficar mais chateada, ficar com uma raiva, mas depois, se você vê que, nossa, foi demais, vou ali conversar com ele ou com ela, É. tudo bem. Eu já pedi perdão para as minhas filhas. Isso é mostrar também a sua vulnerabilidade. É mostrar que a gente tem sentimentos difíceis, a gente tem sentimentos de alegria e tá tudo bem. Doutora, muito importante sua fala, mas é porque o Raquel ele faz outra pergunta, por isso que eu tô agoniada. Diga, Não, pode nosso falar. tempo A acaba. senhora não de vai falar. deixar nós falar, não, irmã? Se ela tem um trauma, calaram sua boca. 87 traumas, a gente só tem 2. Aí Eu ainda nem falei dos meus traumas. Olha Olha os aí. meus traumas aqui. Olha aí, pois Aí eu- vamos lá. Até tem o que ser- burro chora. Olha, mulher, cuida com os teus Eu quero traumas. falar sobre o caminho neural. Sim. Muito se fala no córtex pré-frontal, que é a Uhum. parte do cérebro onde é feita essas conexões neurais, né, do funcionamento. E eu gostaria de saber se o trauma, ele vicia. Por exemplo, eu sofri aquele trauma e eu fico repetindo aquelas emoções porque eu desenvolvi esse padrão dentro da minha cabeça. Ou se eu consigo, por exemplo, sair desse lugar. E outra coisa importante, a ausência de afeto na infância, de carinho, de toque físico, pode fazer você ter um trauma a ponto de você, como é que eu posso dizer, deprimir o seu cérebro em determinada região e ele não desenvolver como uma pessoa típica. E eu queria que você falasse sobre isso, que esse é o meu trauma, né? Eu passei aí, enfim, a vida... Eu fui entregue para adoção, morei numa casa, morei em outra. E hoje eu fiz um mapeamento cerebral, né? Procurei um psiquiatra quando percebi que eu era extremamente desatenta a ponto de me perder numa rotatória. E eu não consegui sair de dentro da rotatória, de esquecer meu endereço, né? E aí, de repente, vem à tona tudo isso. Foi onde eu busquei ajuda, já fazia a terapia, mas a caixa preta ainda não tinha sido aberta. Eu fiz um mapeamento cerebral e dentro do mapeamento eu descobri que existe uma parte do meu cérebro que não se desenvolveu como deveria, porque faltou toque físico e palavras de afirmação. Olha só, e isso pode acontecer realmente. E aí a gente se torna aquela pessoa que tem dificuldades em algumas áreas da vida, seja dificuldade de atenção, de percepção, seja dificuldades em ter relacionamentos saudáveis, seja dificuldade em abraçar outras pessoas. Ou seja, a dificuldade de estar permanentemente percebendo tudo. Exato. Menos o que você quer focar. Exato. Um estado de alerta, onde todas as horas você olha para as pessoas, eu sou essa pessoa, e eu identifico. Isso é Eu olho para aquela pessoa e eu sei dizer exatamente. Tem pessoas que me dão náuseas. Uhum. Uau. E isso é porque é uma coisa aprendida do trauma. Por quê? Quem passa por um trauma, quem passa por uma situação de vício na vida, ela tem a necessidade de sempre estar se protegendo. Então, para eu me proteger, eu tenho que conhecer muito o ambiente. Aí você desenvolve um feeling muito bom da pessoa. É aquela pessoa que tá com o olho. Já sei. É muito difícil eu errar. A energia dela é assim, a energia dela é assado. Mas isso é porque inconscientemente você se preparou a sua vida inteira para perceber aquilo. E não, as pessoas acham, nossa, é porque eu sou muito perceptiva, é porque eu É um tenho trauma, tudo né? isso. Não é. É porque você, desde criancinha, o seu cérebro, o seu corpo se preparou para aquilo. É resultado do trauma. É isso aí, que minha amiga Ellen. Já partindo aqui para uma outra conversa, mas ainda na questão da educação, né, desse seio familiar, você falou aí, né, amiga, sobre, enfim, a família em geral. Um outro problema na minha família, vamos lá pro segundo. Não posso dizer que é um problema, porque senão vão me cancelar, mas sim, eu não posso romantizar. Meu irmão é autista e é difícil de lidar. Então, essa é a nossa realidade que a gente vive, mas amo mais que tudo. Eu não sou mãe leoa, mas sou irmã onça. Se alguém fizer qualquer coisa com meu irmão, eu não posso, se eu disser que eu vou matar, ou sou presa. Mas, assim, é a pessoa que eu mais amo. Enfim, mata e morro, mas que é difícil lidar, Então, Sim. realmente, é uma área da minha vida em qual eu preciso trabalhar muito. Sim. E aí, a mamãe super protegeu o Hélio durante muito tempo. E ela faz isso ainda um pouco hoje. Sim. Mas é óbvio que ela faz tentando acertar. Vocês sabem do que eu estou falando. Você é mãe, Cíntia? Ainda não. Vocês sabem do que eu estou falando. E é difícil, né, criar... Hoje meu irmão tem eu tenho 32, 34 anos, ele tem. Sim. E ele ainda é muito dependente emocionalmente da mamãe.
por muitas coisas que ela quis fazer por ele e ele não soube fazer só porque, enfim, ela, não, mas deixa eu fazer, então, com medo, Protegeu. proteger demais, né? Mas o que eu quero dizer é, trazendo essa discussão para explicar, os nossos pais, né, que nos formam, que nos ensinam, hoje eu tenho feito o trabalho contrário. Como que, vamos falar agora para as mães, Sim. mamãe que está nos assistindo agora, mamães que passam por alguns problemas, já têm os seus filhos que já são formados, que já têm suas famílias, e mamães ou papais que não aceitam o direcionamento também do filho. Por exemplo, mamãe pede muita orientação para mim e eu falo, mãe, é isso, 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 isso. Ela, não, mas eu não fiz isso. Eu, mãe, mas fez, mãe. Como você pode dizer isso sobre mim? Eu sou sua mãe. Aí eu, mãe, mas assim, a dificuldade da mãe ou do pai aceitar uma opinião negativa do filho por não compactuar com alguma decisão ou com algum comportamento do seu pai, né? Enfim, essa dificuldade mesmo, como que a gente pode lidar melhor com essas situações? Porque hoje eu sou a pessoa que dá conselhos para minha mãe, né? Assim, e ela vem de outra criação e tal, então assim, eu dou muitos conselhos a ela, mas nem todos ela segue. acata. E ela diz, você não pode dizer isso, mãe, mas eu preciso ser justa. Não é só questão do amor, né? Eu amo a Maria, minha mãe é tudo na minha vida, mas eu também tenho que... Não, mãe, mas esse aqui a senhora errou. Sim. Esse aqui, tu passou a mão da cabeça demais. Olha, ele tá assim porque tu deixou. E sim. tal. É difícil, né? Assim, deles interpretarem, internalizarem... Isso. É porque... Não sei se eu falei de entender, mas eu acho que deu sim. para entender. É porque por muito tempo ela foi a sua mãe. Ela é a sua mãe. Ela é a pessoa que caracteriza na dinâmica de poder. Ela tem um poder acima de você. Então, ela se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de você apontar o dedo e falar das dificuldades dela, é muito difícil para ela. Mas, se você, mãe ou você, pai, abrir o espaço para escutar o seu filho, você também abre espaço para escutar o que você quer e o que você não quer. E você escuta a partir da percepção do outro. E de um adulto, né? Exato. Porque a gente também, depois de mais velha... Por exemplo, eu até a minha adolescência, o começo da minha fase adulta, 20, 22, por aí... Sempre vi minha mãe com a figura perfeita. E meu pai também, figuras perfeitas. Então, nunca, jamais contestaria alguma coisa. Eu entendo muito sobre hierarquia e gosto, inclusive, de viver assim. Sim. Obedecer os pais, obedecer a quem está acima de mim. Enfim, não tenho o menor problema em trabalhar com hierarquia. Sim. Mas depois, já meus 30 e poucos anos, já formando minha família e tal, já tenho entendimento sobre algumas coisas, as quais eu tenho até mais que a mamãe, porque, enfim, ela não teve tempo para estudar. Outras vivências. Então, hoje eu encaro ela como uma mulher, um ser humano, também não só como a minha mãe, que era uma divindade, mas também tem os seus erros. É uma pessoa normal. Ela é uma pessoa normal. E como uma pessoa normal, como todos nós, ela vai acertar e ela vai errar. Mãe, pai, filho, vai acertar e vai errar. E a gente precisa se colocar no nosso lugar, sabe? E se você errou, se você teve uma dificuldade, por que não acatar aquilo, perceber aquilo e mudar, né? Até o que ela falou sobre os caminhos neurais. A gente aprende... Já chegar na neuroplasticidade. Calma, deixa eu fazer a minha pergunta antes. Todo mundo quer falar um pouquinho. Eu sou comportada, vou deixar você falar. Deixa eu falar, senão eu fico traumatizada. Olha o trauma, vai. Desculpa. Mas é isso, a gente aprende, a gente ressignifica, a gente abre espaço para o novo. Se você quiser, tá tudo bem. E você vai escutar e vai falar coisas que você não vai gostar. Então, é muito de entender. Opa, para aí. Eu dei espaço demais. Agora eu tenho que deixar essa pessoa caminhar sozinha. Eu tenho que deixar o outro errar. Eu tenho que deixar o outro aprender, o seu irmão, né? Ele vai precisar aprender algumas coisas sozinhas que a sua mãe não vai poder proteger e que vai doer para ela, mas que vão ser necessários. E que, portanto, para encerrar, para você fazer, hoje eu tenho quase certeza que eu vou ter que lidar com meu irmão de uma maneira, tipo, igual minha mãe, tipo assim, ser a mãe dele, o que eu acho que não deveria fazer, porque, enfim, eu sou irmã. Sim. E, assim, quando o meu irmão... Porque a gente não sabe se ele vai formar família, enfim, tem toda essa questão mais, enfim, do social. E, por exemplo, se ele for morar com a gente, né, como se fosse mesmo, enfim, meu filho, só que sendo irmão, que é irmão. Sim. Mas, assim,
eu vou botar o óleo pra botar a mão na massa. Ele vai sofrer. Porque em casa ele não faz. Isso. Porque a mamãe ficou querendo proteger e tal, mas eu vou sofrer na minha mão. Mas assim... Mas vai aprender. Mas ele sabe fazer, ele só é preguiçoso. Ele tem capacidade. Ele tem capacidade, ele só é preguiçoso. Mas aí, quando a gente tá junto, eu boto, bora lavar essa louça aqui? Aí a gente lava junto e tal. Então, eu sei que quando a gente for morar junto mesmo, quando meus pais forem pro céu, vai ser uma realidade nova pro meu irmão. Porque eu vou botar o menino pra trabalhar. E ele trabalha já, mas depois aí eu E converso. tá tudo bem. Tá tudo bem, isso é muito bom. Isso vai trazer independência e capacidade pra ele. É. Não é uma coisa errada. Mas vai ser um Mas vai novo ser novo. trabalho. E aí você... Depois de velho. E você vai ter que segurar essa pepeca e vai ter que Mas vai deixar dar ele certo. fazer também. Vai Mas dar tá Eu tudo evoluo, bem. assim, eu evoluo, assim. Exatamente. Cíntia, nós falamos aqui sobre traumas, né? É o nosso tema hoje aqui nesse podcast. E desde quando eu descobri meu vitiligo e tal, eu digo que eu venho nesse meu processo de adultização. Porque nós somos, todo mundo tem a sua criança interior, e isso é importante, mas é importante que haja esse equilíbrio, né? E eu queria que você falasse pra gente esses relacionamentos, né? Entre pai, filho, irmão, irmã. Nesse meu processo de busca de autoconhecimento, eu fui entendendo que cada pessoa dentro daquele contexto de família tem uma função. E aí, quando você está na função errada, fica tudo confuso, né? Ou seja, por muitos anos, como eu contei, a minha criação foi aquela de que aprende não depende. Meu pai foi obeso mórbido, então eu era, como mais velha que sou, trocava lâmpada, trocava pneu de carro, lá, porque ele não podia fazer. Sim. Então, ele me criou para ser mesmo essa fazedora, né? Só que, quando eu me casei, eu trouxe isso pro meu relacionamento. Aí, o meu marido, que é uma pessoa extremamente cordial, que abre a porta, que me espera, que não sei o que e tal, é bacana. E eu tenho um filho. Meu filho tem 8 anos de idade. Quando eu comecei a entender que eu não era... por exemplo, às vezes, o meu pai, quando me repreendia, quando eu era criança, né? Bastava ele olhar pra mim. Filho, ele fazia só assim, ó. Menino, ele falava assim, chegou, ele rangia o jeito. E aí, um dia, eu fui repreender meu filho e eu fiz igual, idêntico ao meu pai. Chega a regalar meu zoião assim. Aí o meu marido disse, meu Deus, Raquel, se tu te visse agora... E aí, nessa de ressignificar, né, daquilo que eu vivi, meus pais, eles sempre foram pessoas muito trabalhadoras e tal. Nasci fruto de um milagre, como eu contei. Sim. E meu pai sempre trabalhou a vida inteira. E naquela da gente trabalhar, filha, fica aqui cuidando do teu irmão, da tua irmã, e não sei o quê. E a gente vai assumindo responsabilidades que não são nossas. E quando a gente traz no nosso relacionamento, depois que você vai fazer sua família, isso é um problema gigante, estratosférico. Conta pra gente qual é a importância, como que as pessoas devem cuidar desses relacionamentos. Por exemplo, que quando casa, o filho ele não é casado com a mãe não é casada com o irmão. O irmão, por quê? Porque acontece isso, essas disfunções familiares que, por conta de traumas não resolvidos, né, reverbera ali uma situação que ou se repete, ou então ela fica, é totalmente o contrário, em bem um lado muito oposto, né? E eu vou te falar uma coisa, Cíntia. Desde quando eu entendi qual é o meu lugar, que eu sou mulher, que eu sou mãe, que eu vim pro meu filho, que meu filho, na fase dele, aconteceu, meu filho tem 8 anos, com 7 eu fui abusada. E meus pais toda a vida me deram muito amor, muita proteção, muito cuidado, dentro da igreja, cuidando, mas sem querer, dentro da minha casa tinha uma pessoa. E trabalhava lá. E eu, nessa minha vida muito frenética, eu falei, opa, meu filho passa o dia todo no colégio integral. Falei, não, mas e a mãe que eu sou? Meu filho vai ser órfão de mãe viva, né? Porque o abandono é diferente da rejeição. Sim. Então, eu voltei. Falei, não, vou pegar Lorenzo, vou levar, vou ensinar ele uma tarefa, uma prova. Recentemente, ele recebeu o resultado de uma prova, ele tinha tirado uma nota baixíssima em história. E aí, eu falei, filho, pois agora eu vou estudar com você. Minha filha, tia Kekel, mamãe Kekel, deu tudo e uns canudos, entendeu? Tirou Fiz 10. paródia, ele pegou, sabe, ele tirou 10. Mas assim, a satisfação não foi porque ele tirou a nota, porque ele podia ter tirado 8, 9, mas foi porque eu fiz o meu papel. Uma Sim. mãe é insubstituível. Mãe é substituível. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. E a tola com as suas próprias mãos destrói. E muitas vezes as mulheres querendo ser muito sábias para construção, né? Vou fazer, vai acontecer. Não, que a gente não possa fazer. Acaba que vai destruindo com as próprias mãos. Sim. Fala pra gente, Cíntia, qual é a importância em esse diagnóstico que você tem? Quais são os vínculos familiares que devem ser quebrados? Existe aí a questão das mães narcisistas, pai narcisista, meu filho tem... Então, assim, me conta um pouco de como que, ao identificar, como que isso pode ser tratado.
Olha que importante. Olha. Hoje a gente tem muitas pessoas que ocupam lugares que elas não deveriam. Exato. Ocupam lugar de mãe, de pai sendo filha. Eu fiz muito isso. Eu faço isso hoje. Tá errado, já Olha aí, aí, ó. Olha Tá aí, dando os conselhos para sua mãe, né? É. Resolvendo as coisas dela. Ficando entre os dois, a briga dos dois, eu fico lá resolvendo. Não Exato. pode, eu sei disso. tenho Isso. completa E noção. a partir do momento que você pega esse lugar, você está pegando as responsabilidades desse lugar que não são suas. E aí você vai ficar sobrecarregada. Sinto assim, sobrecarregada. Exatamente. Porque não é teu, não é para você, sabe? E aí quando a gente percebe isso, é importante delegar essa função para quem é de direito. Entregar essa função. Não tem problema você chegar para sua mãe, você conversar com ela, conversar com seu pai, ser apoio em um determinado momento, mas você não pode fazer por ela aquilo que é dela. Cíntia, só um parêntese, né? Eu trabalhei muitos anos com o meu pai. Nós éramos sócios e tal. Sim. Viajávamos juntos. E aí, meu pai, uma curiosidade. Gente, meu pai, ele só é 6 anos mais velho que o meu marido. Eu gosto, assim, né, de homens maduros e tal. Aí, o que acontece? No início, como meu pai, ele não podia ter filho, tá? Então, assim, meu pai sempre deu aquela criação pra gente. Mas ali, olha, se você conheceu o meninozinho no colégio, negócio de muito prazer, meu nome é Raquel, dou beijinho. Não, segura aqui, ó, na mão e tal. Meu pai mineiro tem esse negócio. Então, assim, mas nunca foi essa pessoa obsessiva, não. Mas o que eu quero te falar? Foi um choque pro meu pai, que eu e minha irmã, nós casamos no mesmo ano. E aí, Nossa. eu saí de casa, né, no meio do ano, minha irmã no final do ano. Então, quando eu comecei meu pai começou a ver, e eu sou aquela filha muito carinhosa, de andar de mão dada. Menina, eu ando com meu pai, o pessoal pensa que ele é meu marido, né? Obviamente, né? Se a diferença é pouca de idade. Mas o que eu quero te falar, chegou um tempo que isso fez muito mal ao meu relacionamento. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ser essa sinuca de bico? Ou meu pai, ou meu marido. Oh, meu Deus, e agora? O que fazer? Mas aí, a gente pensa, amiga, que não vai dar certo, mas dá. Amiga, quando eu voltei pro meu lugar, no primeiro mês foi complicado, foi doloroso. Menina, me deu uma Isso. enxaqueca que eu tive que tomar um Rivotril e dormir 2 dias seguidos, entendeu? Sim. Que eu não faço mais nunca mais isso na minha vida. Mas, amiga, as coisas funcionaram. É. Gente, é incrível tudo quando você volta pro seu lugar, para aquilo que realmente é da sua alçada e da sua responsabilidade. Gente, olha, meu relacionamento com meu pai melhorou, assim, 1000 anos-luz. O com meu marido nem se fala, né? Porque, enfim. Sim. Mas nessa questão, já te trazendo e pontuando, porque a minha amiga tá vivendo agora, que tem jeito. Toda mudança, na verdade, ali, Traz né? um Traz um desconforto. desconforto. Mas se no desconforto, minha amiga, é porque você cresce. Exatamente. Então, só para esse pontuar, Sim. porque eu vivi isso. É difícil, mas é possível. E os Exato. ganhos, meu Deus, São muito gente. grandes. Nossa, vale a pena. Vale a pena esse começo, assim, Exato. mais traumático, mas, Mas amiga, é Libertador. é libertador. Exato, é Muito bom. identificar o que é uma prioridade para você nesse momento, o que é bom para você nesse momento, o que é saudável para você nesse momento. E aí, como a Raquel falou, vai ser desconfortável. Às vezes você vai ser a vilã ali no Isso. primeiro mês, você vai ser a vilã da história, porque se eu sempre fazia por ti e agora eu tô tirando uma coisa que eu te dava, por quê? Por que você tá sendo má comigo? Por que você não tá me ajudando mais? Então você precisa aguentar um pouquinho esse lugar de vilã, mas aí à medida que a pessoa vai entendendo que você continua amando, que ela continua sendo importante para você, só que você definiu prioridades na sua vida e você delegou essas prioridades para quem é de direito, as coisas vão se organizando, vão fluindo, sabe? Então, é aquilo. Identifica qual é a tua prioridade, percebe o que é que você pode fazer nesse momento também, vai construindo o seu autoconhecimento, a sua força para aguentar um pouquinho enquanto está se adaptando, porque vai se adaptar e vai se construir um novo estilo de relação entre vocês, sabe? Muito bom. Eu gostaria de falar agora, nós estamos com o nosso tempo já quase no fim, e eu gostaria de conversar sobre alguns pontos importantes, sobre neuroplasticidade. O que isso significa? Eu tenho lá, né, como eu falei aqui, um lugar que não, dentro da massa, da cabeça, do cérebro mesmo, da matéria, que não desenvolveu-se como deveria. É possível fazer esse lugar se desenvolver? Como que funciona a neuroplasticidade? Bom, a gente vai aprendendo as coisas na nossa vida.
Quando a gente é novinho, quando a gente é criança, a gente aprende muito mais rápido e com muito mais facilidade. Por isso que a gente vai para a escola, por isso que a gente desenvolve muita coisa durante De a maneira infância. negativa também? De maneira negativa também. É o momento que a gente está aprendendo o que é bom e o que é ruim. É uma esponja, né? Absorve tudo. Isso, por isso que a gente fala que a criança é esponja. Você falou uma coisa para uma criança hoje, ela tá repetindo amanhã. Então, No mesmo dia mesmo que repete. no mesmo dia, né? Então a gente aprende muito rápido quando é criança. E a gente vai construindo esses caminhos. Pensa que é assim, a gente tá numa floresta. Aí a gente aprendeu uma coisa nova hoje. A gente construiu uma trilha naquela floresta. E aí, toda vez que eu repito aquela atividade, eu tô abrindo um pouco mais essa trilha. Eu tô limpando essa trilha. Até ela virar um lugar que eu passo tanto que já tá praticamente asfaltada. Aí são os hábitos, são os comportamentos que a gente tem muito bem definidos na nossa vida, na nossa rotina. Quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouquinho mais difícil. Quanto mais velho, mais difícil de abrir esses caminhos. Não quer dizer impossível. 40 anos, doutora, é muito velha? Nada, Dá tempo de nós nada. capinar esse terreno? Dá tempo ainda de asfaltar esse terreno. Ainda fazer uma avenida bem vizinha. Ô, Dá Glória. tempo de fazer avenida, rotatória, tudo. Que bom, que A gente maravilha. consegue. Vai ser um tantinho mais difícil, mas é super possível. A gente aprende coisa nova. Na fase das pessoas que estão mais idosas, na velhice, a gente está desenvolvendo, a gente está aprendendo. Por isso que a gente tem aqueles sudokus, a gente tem quebra-cabeça, e a gente dá para criança, a gente dá para o idoso, porque aquilo ali está trabalhando Capinando. o cérebro da pessoa. Então, a neuroplasticidade é isso, é a gente estar aprendendo continuamente. Pode ser que você nunca desenvolva totalmente esse espaço do seu cérebro. Pode ser, mas isso não quer dizer que ele não pode ser desenvolvido. Então, fica a dica para você que pensa que músculo só dá para ganhar na academia ou no crossfit. Existe uma região do cérebro que pode ser exercitada, né? Exato. O córtex pré-frontal, que é esse danadinho que a gente tem diferente dos outros animais, que é esse Sim. lugar onde as emoções são absorvidas. Exato. E eu queria falar exatamente de como exercitar essa parte. Hoje a neurociência e a fé, elas caminham juntas. Hoje a ciência diz, para mim isso já é algo que fez sentido a vida inteira, desde Sim. quando eu confesso a minha fé cristã. Sim. Mas hoje existe a oração, por exemplo. Uhum. A ciência hoje, a neurociência diz que quando você ora, você hipertrofia, aumenta o fluxo sanguíneo Olha só. no cérebro, nessa região. E essa região, ó, ganha um negócio A gente incrível. libera vários hormônios no nosso corpo, neurotransmissores, quando a gente está orando, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. Então, o nosso cérebro, ele responde a isso. E eu queria que você falasse o papel da fé dentro da cabeça humana com relação aos traumas. Na verdade, o quanto a fé pode influenciar positivamente o comportamento humano. Muito. Demais. Tá vendo vocês que não querem crer, minha gente? Acredita! Porque a fé é apoio. A fé é essa rede de apoio que você Esperança, tem, né? de esperança. É algo que te fortalece. Então, é algo que você acredita que vai ser possível, que vai dar certo, que na hora da dificuldade você crê, você trabalha o seu espiritual e o seu emocional. Fé está ligada muito ao nosso emocional, porque na hora da tristeza, a gente recorre a ela. Na hora da felicidade, a gente Da agradece. gratidão. Né? Então, isso faz você ter uma mentalidade que é voltada para resiliência. É uma mentalidade que é voltada para eu estou passando por uma situação extremamente difícil, mas eu não vou desistir. Porque eu sei que vai dar certo, porque eu sei que tem alguém cuidando de mim, porque eu sei que tal coisa vai acontecer. Então, a fé é apoio, é rede de apoio. E quanto mais você exercita ela, mais emocionalmente estável você vai estar também. Que maravilha. Seja qual ser a fé que você professa. Mas ela Exatamente. pode ser aquilo que é a diferença entre você estar numa depressão e você conseguir
junto com outras coisas, superar essa depressão, por exemplo. Cíntia, eu quero te agradecer, né? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Ah, Por você queria estar aqui, ter compartilhado tantas Queria mais coisas essa sessão. especiais com a gente. E, antes de mais nada, em respeito a todo tipo de fé, eu preciso defender a que eu acredito. Então, eu quero apresentar a minha fé para vocês. Dentro do cristianismo, eu encontrei muitas respostas. Mesmo sendo gerada em um lugar de improbabilidade e incertezas, entregue dessa forma, me vem um versículo que é muito forte, que fala que não importa como as coisas começam, e sim como elas terminam. Sim. Então, dentro da visão do cristianismo, Deus, ele não é um pai irresponsável. Talvez você tenha tido um pai ou uma mãe irresponsável, mas Deus não é irresponsável. Ele não cria algo e abandona. Ele cria algo e sustenta. Então, em respeito a toda a fé, mas em especial em respeito ao que eu acredito, eu falo sobre isso. Sim. Quanto o cristianismo, quanto Jesus e os ensinamentos dele puderam me moldar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. eu que As agradeço. meninas, as Obrigada. considerações finais. Digam lá, meninas. Olha, eu tenho, assim, né, as meninas sabem que eu tenho, assim, algumas filosofias, um tanto quanto, assim, diferentes, sabe? Aí, né, já falou aqui, eu acredito realmente nisso. Nós somos seres tridimensionais, né, que é corpo, alma e espírito, então eles andam aí em conjunto. Mas sempre tem aquelas pessoas, né, doutora, que às vezes querem ser vítimas o tempo inteiro. Então, meu amor, pra você, eu tenho uma frase. Se a sua saliva não tem substâncias cicatrizadoras ou curativas, pare de lamber as suas feridas. Procure uma terapia, procure Jesus, procure uma amizade boa, entendeu? Uma academia. Então é isso, porque eu acredito que esses traumas todos nós teremos, né? Enfim. Verdade. Mas quando a gente identifica, quando a gente verdadeiramente, né, traz essa adultização, sendo muito intencional para resolver, e parar de ficar, lamber. Ai, gente, eu tenho preguiça. Né? Chega de mimimi, chega de vitimismo, porque nós temos uma vida linda para viver, não é mesmo? Com alegria, certeza. com emoções saradas, curadas. Traumatizado ou não, a vida tá aí. É, tá né? aí, os divertidamente estão tudo todo dia, que é tudo doido na nossa cabeça, não é isso mesmo, minha amiga Ellen? É, com É você isso, agora. Rach, é isso, né? Eu acho que por mais que é de suma importância, né, a gente também sentir as nossas Claro. dores, né, os nossos Sim. traumas, é importante também sacudir a poeira, não ficar... Eu concordo 100% com a questão do vitimismo, de ficar lá chorando e ali nas lamúrias. Eu acho que a gente tem que acordar e, enfim, fazer a nossa história acontecer. E através da fé, através da leitura, da filosofia, enfim, é isso. Obrigada, viu? De nada. Muito obrigada e até a próxima, minha querida. Esse foi mais um 3 Três contra 1. Pode! Até a próxima, pessoal. Tchau, compartilha muito.